Vamos dar uma olhada na máquina de dupla cabeça modelo 5000, especificamente no ajuste dela. Como ajustar? Como instalar? Como ajustar? Certo, agora nossa máquina já está montada. Depois de montada, como fazemos o ajuste? Primeiro temos um sensor fotoelétrico. Um sensor fotoelétrico controla duas cabeças, controla dois bicos. Essa é a primeira etapa. Um sensor fotoelétrico controla dois bicos. Vamos ver como configurar isso. Primeiro, precisamos decidir em qual bico vamos colocar o sensor fotoelétrico. Por exemplo, este é o bico 1, então colocamos o sensor fotoelétrico no bico 1. Como faço essa configuração? Ou seja, dois bicos compartilham um sensor fotoelétrico. E agora, colocamos o sensor fotoelétrico no bico 1, então precisamos configurar deste lado. Certo, Tosse. Certo, vamos configurar o dispositivo. Por favor, clique no botão de configurar para prosseguir com a instalação. Não, não aperte você. Sua mão. Certo, então, por favor, clique nas configurações mecânicas. Dentro das configurações mecânicas, você encontrará uma segunda configuração de impressão. Lá, você notará a presença de um sensor pH1 ou, alternativamente, um sensor pH2. A questão que surge é, qual é a seleção para o pH1? Local. Após selecioná-lo, a seleção local significa que eu uso pH, pH1 e uso fotoelétrico. Ok, tosse. Então, para pH2, agora escolho remoto. Remoto significa que eu também uso o sensor fotoelétrico pH1, ou seja, o pH1 controla o cabeçote de impressão 1 e o cabeçote de impressão 2. Se eu escolher o cabeçote de impressão 2 e selecionar local, nesse caso, se eu escolher local, então o cabeçote de impressão 2 também precisa de um sensor fotoelétrico, ou seja, eles são independentes, cada sensor fotoelétrico controla um cabeçote de impressão. Certo, agora estamos compartilhando o sensor fotoelétrico do cabeçote de impressão 1, então basta escolher remoto. Agora remoto já está bom. Certo, essa é a seleção do sensor fotoelétrico. Além disso, o sensor fotoelétrico tem uma borda de subida e uma borda de descida. Agora vamos escolher a borda de descida. O que é a borda de descida? Significa que, ao detectar o produto, ele começa a contar o tempo, ou seja, ele efetua a contagem do nosso atraso. Isso é o atraso na borda de descida, porque também existe o atraso na borda de subida, que é um conceito igualmente importante e que merece a devida atenção. No atraso de subida, depois que o produto sai, ao detectar o produto, ele não começa a contar, só começa a contar depois que o produto sai. Portanto, normalmente, de acordo com diferentes necessidades, escolhemos tipos diferentes. Na maioria dos casos, escolhemos a borda de descida. E agora vamos escolher a borda de descida. Certo, este é um ajuste do sensor fotoelétrico. Além disso, ao configurar o sensor fotoelétrico, é preciso ajustar para que, quando ele detectar um produto, a luz acenda. Se não houver produto, a luz fica apagada, som de spray. Veja, quando não há produto passando, a luz está apagada e quando detecta, ela acende. Aqui tem um parafuso de ajuste aqui. O parafuso de ajuste pode ser girado para amplificar o sinal. Ele serve para ajustar a amplificação do sinal. Aproxime um pouco mais, chegue mais perto. Som de ajuste. Isso é isso mesmo. Ele tem uma direção. Se eu girar para o lado da seta, enfraquece. Se girar para o outro lado, fortalece. Esse é o ajuste, a configuração do sensor fotoelétrico. Certo, depois de configurar o sensor fotoelétrico, veja o nosso cabeçote, o nosso bico, a cabeça de impressão. A cabeça de impressão deve ficar posicionada sobre a superfície do produto, som de spray, o nosso bico. Durante o ajuste, o nosso bico deve ficar bem próximo à superfície do produto, controlando para que fique a menos de 5 milímetros. Quanto menor essa distância, melhor. Quanto menor, melhor será a impressão, melhor será o resultado da impressão. Ou seja, o espaço não pode ser muito grande, não pode ser excessivamente grande, som de fundo. E ambos os lados precisam ser cuidadosamente ajustados, ambos os lados precisam ser precisamente ajustados e testados. Assim, o produto deve conseguir passar, deslizar livremente e sem qualquer impedimento. E aí sim, está perfeitamente certo. Com menos de 5 milímetros de distância, o espaço disponível precisa ser absolutamente suficiente para que o bico pulverizador possa atuar de forma eficaz.
É crucial que o bico permaneça precisamente sobre o nosso produto, garantindo uma aplicação correta, som de spray. Pronto, agora vamos realizar o teste para verificar o funcionamento. Depois, quando ajustarmos a altura, depois de ajustar a altura, aqui podemos escolher a informação que queremos imprimir. Selecionamos a informação desejada e depois de escolher, basta apertar este botão para imprimir. Antes de imprimir, precisamos fazer um ajuste, som de respiração, um ajuste rápido, ou seja, o tempo de atraso. Aqui temos um atalho para o atraso. Clicando aqui, você ajusta o atraso do bico 1 e aqui o atraso do bico 2. O atraso do bico 1 está aqui, basta pressionar este botão e inserir o valor para ajustar. E este aqui é igual, podemos modificar diretamente aqui dentro. Som de spray. Então, vamos dar uma olhada. Vamos ver, ainda tem isso aqui no nosso menu. Dentro do menu tem uma configuração. E aqui também tem um codificador. Preciso explicar isso, porque agora não estamos usando o codificador, mas se formos usar, precisamos selecionar o codificador. O codificador é igual, basta usar um só, configurando da mesma forma. Clicamos aqui nesta página. Se eu não tiver o codificador conectado ao nosso conjunto, conectamos ao conjunto 1, então aqui escolhemos local 1. Se escolhermos local 22, então selecionamos remoto. Se for remoto 2, basta escolher remoto. Se o 2 também for selecionado como local, isso significa que tanto o conjunto 1 quanto o conjunto 2 precisam usar o codificador. Cada um deles é independente. Agora está em modo interno, o que significa que não está usando o codificador. Não está usando o codificador. Tanto o conjunto 1 quanto o conjunto 2 agora não estão usando o codificador. Abaixo há 3 velocidades. Esta velocidade, a do conjunto 1 e a do conjunto 2. Não precisamos nos preocupar com a velocidade interna, mas a velocidade de impressão do conjunto 1 e do conjunto 2 pode ser ajustada. A velocidade do conjunto 1 e do conjunto 2 pode ser ajustada separadamente. Aqui também há uma direção, há mais uma direção. A máquina tem uma direção, é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Aqui podemos dar uma olhada mais detalhada, vamos imprimir um ponto de verificação, imprimir tudo direitinho e com clareza. Pronto, este é o resultado da nossa impressão, este é o efeito da nossa impressão. Este é o resultado da nossa impressão. Isto é o que acabei de escolher, porque a direção está correta. Agora, se escolhermos uma direção inversa, vamos ver, basta escolher uma direção inversa. Conjunto 1. No conjunto 1, escolhemos da esquerda para a direita. Confirmar. Certo, vamos imprimir novamente para ver o resultado. Vou imprimir de novo para que possamos observar com atenção. Certo, essa coisa é o oposto. Se a gente revidar, é o oposto, certo? Este é o ajuste de direção que acabei de mencionar. Atraso. Basta ajustar o atraso. Ou seja, nosso produto é impresso em uma determinada posição do produto. Defina 1, defina 2. Imprimindo em uma determinada posição, basta ajustar o atraso. Bom, estamos trazendo isso agora, ainda fazendo da direita. Bom, se você entrar no modo de atraso, há 2 maneiras de ajustá-lo. Uma é a tecla de atalho e a outra é o modo de atraso. Tem outra, essa chave, ela tem um delay 2+. Você também pode ajustar a concentração aqui. A concentração padrão dos pacotes 1 e 2 é 3. O padrão é 3. Podemos aumentá-la ou diminuí-la. O mesmo vale para o pacote 2. Você pode aumentá-la ou diminuí-la aqui. Aqui, este é basicamente o ajuste principal. É assim mesmo. Além disso, há um ponto importante a observar. Depois que o aquecimento estiver concluído e o equipamento estiver pronto para imprimir, não mova de jeito nenhum, não o desloque. Porque se você mover, o líquido da tinta aqui dentro pode entrar no tubo de vácuo. E aí a máquina, o cabeçote de impressão, vai precisar de manutenção, vai precisar de conserto. Se for necessário mover, o procedimento correto é desligar normalmente, clicando neste botão para desligar.
O desligamento leva cerca de 10 minutos para ser concluído. Depois que terminar, podemos cortar a energia. Mesmo após cortar a energia, ainda não podemos mover o equipamento imediatamente. É preciso esperar cerca de meia hora, até que o cabeçote de impressão e o líquido aqui dentro esfriem e o líquido se transforme em tinta sólida. Só depois que o líquido virar sólido é que podemos mover o equipamento.